Você sente que você está precisando de mais vitalidade, de disposição para o seu dia a dia, de se livrar daquele cansaço? Ou às vezes quando você acorda e parece que nem dormiu, parece que você está tão esgotado, sua bateria está arriada e você não consegue reabastecê-la? Você também precisa de um momento onde as pessoas te vejam como você é de verdade, tirando a sua capa, tirando esse personagem que você se vestiu. Hoje nós vamos falar sobre o raio verde de Xangô. Eu venho trazendo para vocês todos os dias sobre os raios e sobre os orixás, de quem você é filho, quem você carrega a personalidade e as características. Se você não sabe ainda como entender e aproveitar dessa energia, dessa vibração para benefício da sua vida, e também que você está em busca, né, de um autoconhecimento para entender o que tem que ser trabalhado na minha vida, o que para mim ainda tem que ser lapidado, quais são as minhas emoções, as minhas fraquezas que eu preciso lapidar. Então venha comigo nesse vídeo, vocês estão no De Papo com Além, o meu nome é Fernanda. Então eu vou falar hoje sobre o raio verde dentro da teosofia e sobre o orixá Xangô dentro da mitologia africana. Eu venho trazendo essa relação, né, desse arquétipo e dessa vibração que tanto beneficia a sua vida. E aí você consegue entender, será que eu sou do raio verde? Será que eu carrego essas características e essa personalidade desse orixá? Muitos, né, acabam utilizando de algumas outras saídas para entender qual é o seu orixá de cabeça. Quais são as características que eu preciso intensificar na minha vida, que de repente ela está aí apagadinha. Então hoje eu vou ajudar vocês em relação a isso, a entender sobre essas questões e também ensiná-los a se aproximar dessa vibração. E se de repente você entende que essa vibração não é a sua, né? Talvez você seja de Oxum, talvez você seja de Iemanjá, talvez você carrega a coragem, a determinação de Ogum, ou você é de Oxóssi, você é muito criativo, é uma pessoa muito talentosa, né? Uma pessoa com uma intuição muito grande. Então, maratona os meus vídeos, deixa aí também para me ajudar a sua curtida, compartilha com aquela pessoa que gosta de entender mais sobre você mesmo, que está em busca de autoconhecimento e de cura emocional. Então, você está no lugar certo. Então, vamos lá, eu vou falar primeiro das características positivas, né, do seu orixá. Se você se identifica com esse orixá, você vai entender agora. Mas antes disso, eu só vou passar rapidamente uma questão importante que eu venho reforçando em todos os meus vídeos em relação aos raios e aos orixás, mas eu acho que fica até mais completo se de repente você ver lá do primeiro vídeo do raio azul, fiz um resumo, eu trouxe o que é orixá, por que trabalhar nessa energia, como entender que eu sou filho de um orixá, como trabalhar essa energia sem estar dentro de uma religião, né, sem vínculo a nenhuma religião. Aqui eu falo sobre uma espiritualidade livre, não tenho vínculo com nenhum tipo de religião, mas respeito. Se você também está aqui e é de alguma religião, mas veio para aprender, seja muito bem-vindo sempre. Aqui, acima de tudo, existe o respeito. Mas durante os estudos, né, que eu vim praticando durante a minha vida, aí são 30 anos de estudo, eu entendi que a gente consegue praticar a espiritualidade, ser pessoas mais energéticas, ser pessoas mais magnéticas, trabalhar a metafísica ao nosso favor de forma independente, sem depender de outras pessoas, sem depender de estar dentro de um centro, de uma igreja ou de qualquer outro tipo de religião para conseguir absorver certas informações e trazer para a sua vida aquele equilíbrio que tanto a gente busca, né? Que a gente busca a felicidade, busca a prosperidade,
busca ser pessoas mais éticas, pessoas que tenham paz, muita saúde. Então, tudo isso você consegue adquirir trabalhando o seu raio, trabalhando o poder desses orixás, que são facetas divinas. Então, é sobre isso também que eu gostaria de falar aqui rapidamente, porque eu expliquei nos outros vídeos, no primeiro principalmente, eu expliquei de forma mais detalhada que os orixás, eles são facetas divinas, ou seja, nós somos desenvolvidos e criados por várias facetas, ou seja, nós temos na nossa vida as personalidades e esses mentores, guias espirituais, anjos, né, ao nosso favor, favorecendo para a nossa evolução. E essa faceta são 7 princípios divinos, ou seja, são 7 partes de Deus que estão dentro de nós, porque nós também somos Deus. Então, é por isso que eu vim trazer para vocês essa linguagem que às vezes não é tão comum, né, de ser ouvido por aí ou entendido, mas que a gente, nós todos, independente se você está dentro de uma religião ou não, você carrega esses 7 princípios divinos. Sem essas 7 forças não existiria o universo, não existiria os humanos, não existiria os animais. Então, tudo, o todo, ele é formado por essas 7 principais facetas divinas de Deus. Então é esse resuminho que eu gostaria de falar, mas vocês podem entender um pouco mais sobre tudo isso no primeiro vídeo, e aí complementando com o segundo. Esse, na verdade, é o raio que vai te trazer, assim, eu vou falar agora a parte positiva, tá? Então, quem é filho de Xangô, quem carrega essa vibração do raio verde, são pessoas muito verdadeiras, pessoas que não toleram injustiças, pessoas que não toleram mentiras. Então, elas normalmente são pessoas muito éticas, pessoas que não aceitam de jeito nenhum, não somente a injustiça com ela, mas no todo, no coletivo, né? Que às vezes até compra briga ou defende alguma questão, defende alguma proposta em relação para defender essa verdade e para defender essa clareza. São pessoas também que não fazem muito rodeio, elas são diretas. Então, o que ela tem para te falar, o que ela tem para resolver, não são pessoas que são muito detalhistas, né, que gostam de explicar detalhadamente ou de perder tempo com muitas, sabe, com muitas coisinhas assim pequenas. Eles vão direto ao ponto. Então são pessoas muito dinâmicas. Então, de repente, você não é filho de Xangô, você não carrega essa energia de Xangô, mas você está precisando dessa dinâmica mais direta, de repente no seu profissional ou na sua vida pessoal, você está precisando ser uma pessoa com menos rodeio, ou às vezes você se coloca num lugar dentro da sua família que você absorve ali muitas coisas, sabe? Fica calado, não se coloca, não que você tenha ali que ficar arrumando briga com ninguém, não é essa a questão, mas às vezes é importante num momento onde você é colocado na parede ou você é ali desafiado no sentido de pessoas que querem te minimizar, de pessoas que querem te desmerecer. Você não precisa ser agressivo, não, porque no seu positivo você não é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que você fala na lata aquilo que você vê como verdade, né? Aquilo que você entende como ética, e está tudo certo. Então, muitas pessoas que se relacionam com você não vai te entender, são pessoas que às vezes não são entendidas por outras, justamente por essa questão de ser muito direto, de não fazer rodeio, de não falar com muito carinho, de não encontrar palavras corretas da maneira que você vai se expressar, mas esse é o seu jeito, você também não é uma pessoa agressiva. São pessoas também que têm muita facilidade de trabalhar o campo da cura. Então é muito comum na área da saúde a gente encontrar muitas e muitas pessoas
que carregam essa energia do raio verde, né? Porque eles prezam pela cura, eles vêm já, são pessoas que vêm com esse dom, com essa capacidade de curar o outro. E não é só cura física, pode ser cura mental, cura espiritual. Então, cura em geral. Às vezes são pessoas que têm a facilidade de comunicação e que aquilo que ela fala toca, né? De repente em quem você conversou ali, de repente você bateu um papo bacana com essa pessoa e você falou, meu Deus, que clareza que trouxe para mim, né? Eu estava precisando desse conselho. Eu estava precisando ter uma visão mais objetiva, mais clara, mais intencionada, porque são pessoas que têm a facilidade de, quando se relacionam com outra, que logo a pessoa que tem contato com ela já entende a clareza e as intenções, né? Então são pessoas que facilmente demonstram as suas intenções, eles não escondem, eles não usam facetas. Então é bom também para você que às vezes está aí vivendo de um personagem, né, vivendo numa vida que você não entende como verdade, que hoje buscando mais conhecimento, porque aliás, se você está aqui, é porque com certeza você foi guiado de alguma forma aí pelo amparo espiritual e que você precisava ouvir esse vídeo e que de alguma forma talvez te ajude ou não, né? Talvez aí traga também uma clareza para sua vida. Então você acaba que utilizando, né? Às vezes a gente precisa sair daquele modo automático na nossa vida, onde a gente não está vivendo a nossa verdade, a gente está vivendo de ilusões, a gente ainda tem aquela você está com o olho vendado, você não está conseguindo ver a realidade, não está conseguindo ter ideias, clareza de qual caminho tomar. Ah, é um momento de decisão importante, é um momento que eu preciso decidir a minha vida. Então, utilize do raio verde. Se você não está se identificando com as características do raio verde, se você fala, não, Fernanda, eu acho que eu não sou de Xangô, não, porque eu não sou assim, mas eu preciso dessa energia. Eu estou precisando, justamente no momento agora que eu estou vivendo, eu estou precisando dessa verdade, sabe? De levar a minha vida com mais verdade, de seguir caminhos que façam mais parte do que eu sinto no meu coração e não do que as pessoas acham corretos, ou do que eu também achei que era correto para mim, mas hoje eu não estou mais feliz. Então trabalhe essa energia ao seu favor e depois eu vou ensinar para você como realizar essa aproximação, né? Porque se você é filho de Xangô, com certeza ele já está com você. Mas se você está em desequilíbrio, você não consegue senti-lo, você não consegue ter essa clareza, né? Então agora eu vou até trazer para vocês a parte negativa, ou seja, aquelas características que são essas positivas que estão dormente, que elas estão dormindo ainda dentro de você, porque você ainda não está evoluído ou você ainda agora acordou e falou, olha, é meu momento, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso entender o que é melhor para mim. Será que o que eu estou vivendo não está me machucando? Será que o que eu estou vivendo não está me levando para um caminho de sofrimento, que eu não estou mais satisfeito, eu não estou mais satisfeito da maneira que eu venho trazendo a minha vida. Então, olha que bacana. Então, mesmo que você não seja desse raio, você pode ativá-lo, pode ativar essa vibração ao seu favor. E eu vou ensinar como você consegue fazer isso daqui a pouquinho. Mas agora nós vamos falar então desse lado negativo que eu ia começar a falar, mas o lado negativo eu quero que vocês entendam que não é algo ruim, mas que são momentos, eu vejo como defeitos, né? Algo em processo de lapidação, porque o defeito ele é algo que você ainda vai lapidar, que você ainda vai se entender e que você está aí buscando, né, aqui no meu vídeo e com outros caminhos, buscando a clareza de como resolver isso. Então você está disposto, você só precisa estar disposto a transformar as questões negativas do seu raio, a transformar as questões negativas do seu orixá.
Então, às vezes, você está em tanto desequilíbrio emocional ou passando por situações que você vem aí por obstáculos, ou você vem aí de um caminho de autoconhecimento, você está vivendo num deserto pessoal, onde você se sente sozinho, onde ninguém te entende, então é o momento de lapidar essas questões negativas do raio verde, que, por exemplo, se você está em descontrole, se você não está em equilíbrio, porque tudo na nossa vida tem que ser equilibrado, né? O polo positivo com o polo negativo. Então, se você está desse jeito, então está na hora de buscar esse equilíbrio. E como você entende que você está desequilibrado, que você é do raio verde, mas que as suas emoções estão desequilibradas, te levando ao pior desse raio, a parte negativa, ao polo negativo, né? Então você começa a se tornar uma pessoa muito crítica, você começa a se tornar uma pessoa no qual você se torna mais agressivo, ou seja, aquele modo de você conversar com as pessoas, no qual você era direto, que você não fazia muito rodeio, né? Que você não dava muita volta, mas que eu falei no início que no positivo isso não é uma agressividade, e sim é uma clareza direta, você não faz curvas. No negativo, essa questão já se torna agressiva. Então, você começa a se tornar uma pessoa mais agressiva, você se torna uma pessoa muito exigente e autoexigente com você mesmo. Então, você começa ali a se flagelar, né? Pedir de você algo que às vezes está além do seu alcance. É claro que tudo a gente é capaz de lapidar e de nos transformar e de realizar aí desenvolver, na verdade, seria a palavra correta, muitas capacidades. Às vezes você não é bom em alguma coisa, mas você tem capacidade de ser, desde que você esteja disposto a desenvolver essas capacidades que você ainda não conhece. Então, são pessoas que no seu negativo se tornam muito críticas, né? Se tornam críticas com as pessoas, se tornam críticas com você, você até vai para o lado do julgamento, porque como também é um raio da verdade, que gosta muito de verdade, de ética, de clareza, daquilo que não é irreal, daquilo que é uma ilusão, no negativo você muda isso para o polo pior, né? Ou seja, você se torna uma pessoa que julga demais. Então você gosta de apontar o erro do outro, você julga pelo erro do outro, mas são pessoas que também estão em evolução, então você não tem ali um discernimento ou de repente um equilíbrio no sentido de falar, ah, tudo bem, essa pessoa é assim ou está assim, mas cada um com a sua evolução, cada um tem a seu processo para viver, né? Tem o seu momento de despertar. De repente, o seu momento é esse. Você está despertando a sua consciência para aquilo que realmente faz sentido para a sua vida e não tudo aquilo que você viveu e que estava te levando a caminhos que você fala, peraí, eu não sou assim, eu não gosto de fazer isso, por que eu estou fazendo isso, né? Então, são pessoas que se tornam muito exigentes, mas com essa exigência e com esses julgamentos, às vezes você também não sabe perdoar, né? No seu negativo, você não é uma pessoa que perdoa fácil. E isso só te traz malefícios, né? Porque quando a gente não trabalha o perdão e o auto-perdão, a gente fica ali se culpando por coisas que poderiam ser melhor, por coisas que você poderia ter tomado. Ah, sei lá, de repente, no passado eu tive uma oportunidade e deixei passar. Passado, eu vivi algo, mas eu, sabe, descartei, não dei valor. Mas tudo bem, você não tinha, de repente, a maturidade para entender que aquilo era bom para você, né? E tá tudo certo, né? Nós estamos aí num caminho, num processo, não é à toa que nós estamos reencarnados, nós estamos num processo de evolução. O que a gente não pode é cruzar os braços e falar assim, ah, eu sou assim, se quiser gostar de mim é assim. Não, se você está vendo que você está prejudicando as pessoas,
você está prejudicando a sua convivência, né? Porque quem que gosta de estar ao lado de uma pessoa que julga muito, que critica muito, que aponta o dedo, né? Que só a pessoa se acha o verdadeiro, no seu negativo, você acaba achando que só a sua verdade vale e você desconsidera aquilo que pode ser, sabe, ter uma flexibilidade. Porque às vezes você está em tão desequilíbrio que você não está, normalmente no seu desequilíbrio você não está na sua verdade, né? É real isso. Você não está na sua verdade quando você está em desequilíbrio. Então, como que você quer convencer uma pessoa de que você é certo, de que sua opinião está correta, se você não está vivendo na plenitude do seu processo? Então, é isso, gente. Agora eu vou ensinar para vocês como se conectar à espiritualidade. Como se conectar com o raio verde? Você está precisando de justiça, né? Porque esse raio, ele também favorece ao lado da justiça. De repente você precisa ir resolver uma questão até judicial, ou uma questão de papelada, uma coisa mais burocrática, ou até justiça divina. Não digo, aqui não, os guias, orixás e o amparo espiritual, eles são seres tão evoluídos que eles não trabalham com a vingança, eles não trabalham com a penalização, né? Então, eles não vão penalizar ninguém, mas eles trabalham ao favor da sua verdade, né? Da sua justiça divina, do seu merecimento. O que que essa pessoa merece, né? O que que ela está fazendo por ela que a torna merecedora? Você alimenta dentro de você o auto-amor? Você está sendo uma pessoa amorosa com você mesmo? Então, isso é ser merecedor. Você está se sentindo feliz? Você está se sentindo ali contemplado pela vida e presenteado pela vida todos os dias? Isso é se sentir merecedor. Então, o raio verde, ele vai trabalhar a verdade para você dentro desses princípios, não se vingando de outra pessoa. Mas ele tem sim o dom de favorecer a verdade. Se você está trabalhando dentro da verdade, por exemplo, você está ali, né, realizando um processo, está mediante a um processo, e você está dentro da sua verdade, realmente é real aquilo, você tem direito de receber aquilo, você tem direito de receber da vida aquilo que te tiraram. Então, ele vai te favorecer desde que você trabalhe com esse raio, né? Agora, tome cuidado, porque se você quiser tirar vantagem de alguém, eu tô mentindo ali no meu processo, ou de repente com outras pessoas, eu não tô sendo verdadeiro de verdade. Eu quero me contemplar de algo, até de pessoas, até de repente dentro de um relacionamento, mas eu não estou sendo verdadeiro, né? Então, ele vai trazer a verdade para os lados corretos. Então, de repente, você pede a justiça divina de Xangô, mas você está traindo uma pessoa, você está mentindo para essa pessoa, você está escondendo a verdade. Então, essa verdade vai aparecer para outra, né? Então, peça corretamente, veja realmente se você tem ética, veja realmente se você está com a razão para pedir essa força ao seu favor. E se estiver, com certeza, eles vão auxiliar. Eu já tive aí provas de que eu sofri um golpe, né, muito grande em relação a um trabalho que eu contratei. E eu pedi muito para Xangô. Aliás, isso é só um exemplo, tá, gente, que eu tô trazendo para a vida de vocês. Mas existem vários exemplos dentro da minha vida que eu vi muito Xangô ao meu favor quando eu pedi a ajuda dele. E aí, com certeza, eu ganhei, né, esse processo porque eu estava trabalhando dentro da verdade. Eu realmente fui lesada. A pessoa, ela aproveitou do meu momento, enfim. Então, vamos para o exercício? Então, existem maneiras de se conectar com a espiritualidade. Uma delas é através da mediunidade. Só que nem todos aqui que vai ter acesso a esse vídeo já conseguem desenvolver sozinhos a sua mediunidade, a sua paranormalidade, os seus parasentidos. De repente, ainda não consegue, ainda são novos, né? Estão aqui para iniciar
essa caminhada maravilhosa da espiritualidade e entender mais sobre como eu consigo atrair para minha vida, sabe, aquilo que eu mereço. Ai, como eu consigo sentir as pessoas, se ela está sendo verdadeira comigo, se ela está sendo falsa. Isso é trabalhar a espiritualidade. É você conseguir sentir a energia do outro, porque nós somos energia. Então a gente automaticamente sente a energia do outro, né? Porque é muito comum quando você entra em contato com uma pessoa, se ela não está bacana, se ela está com aquela energia baixa, você já sai abrindo a boca, arrepiado, às vezes acaba transcendendo isso para o seu dia, né? Você vai percebendo que o seu dia vai ficando mais carregado porque você teve contato com aquela pessoa e que você de repente teve algum sentimento ali de dó, de culpa, de querer ajudar, mas não se protegeu. E aí aquela energia da pessoa veio toda para você. Então, olha como nós somos energias e como é bacana a gente entender sobre os raios e sobre a proteção e sobre todos os benefícios que eles trazem para nós. Então, a forma mais fácil, pulando essa parte da mediunidade, que eu também tenho um vídeo que fala sobre a mediunidade, então se vocês quiserem entender um pouco mais também como desenvolver, né, independente de estar dependente de alguma pessoa, mas você se desenvolver, se autodesenvolver sozinho, eu também tenho vídeos em relação a isso. Então eu falo que aqui são aulas, né, que eu acho que é muito bacana de coisas que eu aprendi, que fez muito sentido para mim, que deu certo para minha vida e eu venho trazer para vocês. Mas vamos para o lado que eu acho mais fácil, a forma mais fácil de se conectar com a espiritualidade. Existem muitas, só que como não vem ao caso agora, né, explicar contatos de espiritualidade, eu tenho um vídeo que fala disso também, como você sentir a espiritualidade do seu lado e começar a criar esse elo maior com ele como se fosse um amigo, mas aí o vídeo aqui vai ficar muito longo, eu vou direto pro passo onde vocês conseguem um contato mais rápido, se você estiver aberto, disposto e que se você realizar esse tipo de exercício constantemente, porque tudo na nossa vida tem que ter constância para a gente conseguir adquirir o merecimento. E tudo na nossa vida com constância você ganha habilidade. Então não é fácil, tá? No início, para muitos que gostam de ser controladores, às vezes ainda duvidam, né, da espiritualidade, então são pessoas que são mais controladoras, que não se deixam guiar, não se deixam viajar nessa viagem maravilhosa da espiritualidade. Então são pessoas que querem controlar, que duvidam, que pagam para ver, eu só acredito vendo. Então essas pessoas, elas têm uma dificuldade maior de entrar em rapport e em vibração com essa espiritualidade, mas não é impossível se você for constante. Então você vai colocar, né, antes de dormir, ou você escolhe um momento do seu dia. Eu gosto de fazer antes de dormir e ao acordar, e quando eu acordo, desculpa, eu gosto de fazer quando eu vou dormir e eu também gosto de fazer quando eu acordo, só que eu escolho raios específicos. Ao acordar eu gosto de fazer o raio azul para me proteger, para ter toda essa proteção da espiritualidade, e ao dormir você pode escolher um raio específico. Hoje então eu vou falar do raio verde. Então você vai colocar ali uma música tranquila, você escolhe uma música tranquila. É muito bacana você utilizar do fone de ouvido, porque você acaba bloqueando sons que de repente tira a sua concentração e que às vezes você está até ali numa vibração gostosa, sentindo a conectividade, e de repente você ouve ali uma buzina, que nem eu estou ouvindo agora, ouve ali um barulho dentro da sua casa, alguém te chama e você perde essa conexão. Então combina aí com as pessoas da sua casa, se você mora com alguém, para não tirar você desse momento, né? Você reserva esse momento só para você, fecha a porta, fica sozinho, coloca esse fone de ouvido, coloca a música tranquila e aí se deixa levar pela sua imaginação. O importante é você entrar em contato com a natureza. A natureza ele é um carro condutor, tanto a música quanto a natureza é um carro condutor que vai te levar para essa vibração, para esse contato com a espiritualidade, né? É como se você entrasse dentro daquele carro e falasse, agora eu vou me deixar levar. Então é a música, né, que faz essa condução, vai te levando, vai acalmando a sua mente,
Então você vai silenciando a sua mente. Às vezes no começo não é fácil para quem não tem a facilidade ainda de realizar meditação, mas é necessário começar e ser constante até que você consiga a sua mente neutra, consiga ter uma maior concentração dentro do que você está realizando. E depois que você colocar essa música tranquila, muitos gostam de utilizar músicas com som da natureza, às vezes com som da praia, às vezes eu utilizo do som da cachoeira, né? Então aí fica à sua disposição. Hoje, como é um raio verde e a mata ela facilita muito essa condução com esse orixá em específico, porque ele é um orixá das matas, então nós vamos conduzir esse exercício para uma mata. Então vamos lá? Não precisam, né, me acompanhar dentro dessa condução que eu vou realizar, mas você pode, depois, em outro momento, você criar a sua própria condução. Aqui eu só vou dar um exemplo, uma ideia de como você pode fazer. Então, você vai colocar a música tranquilo, seu fone de ouvido, vai tirar ali, silenciar as suas notas de celular para não te atrapalhar também, né? Ligações, enfim. E com isso você vai se imaginar adentrando a uma mata bem verde, uma mata onde você sente o cheiro do orvalho, você sente o cheiro daquela terra molhada. Você começa a ouvir os pássaros ao seu redor. Você começa a visualizar os animais. Você sente os seus pés na terra molhada e com isso você vai ali dissipando as energias negativas, as energias acumuladas, as energias de preocupação. Então elas vão ali adentrando a terra, a natureza, e você vai se limpando do seu cansaço, do seu peso, das suas angústias, das suas preocupações. Vai sendo a sua mente entrando nesse exercício maravilhoso, se conduzindo cada vez mais, adentrando cada vez mais a essa mata. Você consegue avistar até o sol, os raios do sol adentrando pelas folhas das árvores dessa mata, ou seja, o seu caminho está iluminado. Você também consegue enxergar nas plantas e nas folhagens o raio verde. É uma luz verde bem suave que vai te conduzindo à cura, te conduzindo à tranquilidade, te conduzindo à sua verdade, te levando para a volta da sua essência natural, de quem você é de verdade, do que faz sentido para a minha vida, do que não faz mais sentido nesse momento. Ali você pode ir conversando com o amparo espiritual, pedindo para que Xangô, para que todos os guias do raio verde, para que todo o amparo do raio verde, para que anjos e arcanjos estejam com você nesse momento, te conduzindo à sua cura, a sua cura emocional, a cura mental, a cura dos seus sentimentos, a cura do seu físico e revitalizando as suas energias. Você também pode ouvir claramente ao som da cachoeira e você vai seguindo esse som até que você encontra uma cachoeira linda. E você ali também já sente uma vibração muito mais forte desses guias espirituais que estão todos ali já com você, te aguardando, te conduzindo, trazendo para você todas essas características que eles levam. E aí você se conduz dentro dessa cachoeira, toma um banho de cachoeira, sente a água na sua cabeça. Você consegue até enxergar os seus pés de tão límpida que é essa água. De repente, essa água vai se transformando numa água de luz verde. Você consegue ver claramente
a luz verde iluminando essa cachoeira e o seu corpo sendo banhado por essa luz. Você consegue ver até o duplo dessa vibração, dessa luz saindo do seu corpo. Então você está ali rodeado, banhado pela luz verde. Sinta essa água. As águas, elas limpam as nossas emoções, elas tiram as nossas angústias, elas limpam tudo aquilo que está te corroendo. E nesse momento você vai pedindo todas as curas necessárias para a sua vida. Vai pedindo verdade, clareza, clareza nas suas intenções, que você consiga enxergar a verdade da sua vida. Você pode ser conduzida e continuar nesse exercício durante uns 20 minutos. Ali você vai usando a sua imaginação, usando a sua vibração, a sua intuição vai te levando a esse lugar, tocando nas folhas, aproveitando aquela água, se banhando dessa cachoeira, até que você se retira dessa cachoeira, olha para os céus e consegue ver aquela luz amarela linda do sol, onde os raios também estão rebatendo a você. Eles estão também adentrando o seu corpo. E quando os raios amarelos, ele junta com o raio verde, ele se transforma num verde limão, num verde muito mais iluminado. Algo que vai transparecer para todo mundo, para todas as pessoas. Você vai se tornar vibrante, magnético. Você está, nesse momento, trazendo a cura, a saúde para todos os seus corpos. Após você sentir essa vibração, muitos vão sentir arrepio, muitos vão sentir uma quentura dentro do corpo, muitos vão sentir o corpo trêmulo. Seu corpo está em vibração, ele está recebendo um banho de energia, um banho de vitalidade, um banho de disposição, um banho de cura. Isso vai te tornar até mais jovem. Você vai sentir a jovialidade. E após você sentir tudo isso, você vai ali agradecendo a todo aquele amparo que esteve com você durante toda essa condução desse relaxamento, desse exercício, dessa cura. Você vai agradecendo a todos os guias, a todo o amparo. E nesse momento, para finalizar, você vai pedir para Ogum, para o raio azul, descer a força dele dos céus. Então você vai olhar para os céus e vai ver uma luz azul descendo em espirais em volta do seu corpo, formando um campo de proteção, porque Ogum, ele vai trazer a proteção de toda a energia recebida de Xangô. Então você vai conseguir visualizar, você visualiza um campo azul mesmo de proteção em volta ao seu corpo, como se fosse um oval. E aí você já pode abrir os olhos, pode respirar normalmente, pode agradecer por esse momento e repetir esse exercício quantas vezes desejar. Quanto mais você repetir, mais você vai se sentir bem, mais você vai se sentir disposto, mais você vai se sentir, você vai emanar vibração para as pessoas e para os lugares onde você chega. Você vai ser visto diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se isso fez sentido para você, se eu ajudei você de alguma forma, me ajude também a crescer esse canal, levar para outras pessoas essa oportunidade de também aprender um pouco mais sobre o autoconhecimento, sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, sobre a física quântica. Então compartilha com aquelas pessoas que também gostam desse assunto, ou se estão dispostas a aprender, e eu fico muito grata a todos que realizarem e ajudarem o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Se você não se identificou com esse raio,
pode também ver os outros. E aí, com certeza, você vai conseguir identificar qual é o seu raio raiz, qual é o seu orixá de cabeça. Um beijo para todos, até mais.